Olá pessoal, tudo bem? Nos últimos anos, o continente africano tem vivenciado mudanças de regimes políticos em diferentes países. Muitos interpretam que estamos vivendo, naqueles territórios, revoluções populares. Mas outros tantos vão dizer que não se tratam de revoluções populares, mas sim mudanças da estrutura política de cada qual dos países através de estruturas burocráticas que já administravam o país em alguma medida, em especial as Forças Armadas. A grande questão que fica é: as mudanças que ocorrem no continente africano são revoluções ou golpes de Estado? É sobre isso que nós iremos falar um pouco nesse vídeo, tentando compreender o que está acontecendo, mas antes eu gostaria de trazer aqueles recados importantes. Deixe o like, se inscreva no canal e, claro, compartilhe o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica, que querem entender de uma melhor maneira o que está acontecendo no mundo. Olá pessoal, tudo bem? Então iremos falar a respeito do grandioso continente africano. Aliás, muitos que comentaram no nosso vídeo a respeito do Gabão provavelmente são ou do Moçambique ou da Angola. Eu gostaria de deixar a vocês um fraterno abraço brasileiro e agradecer a presença de vocês no nosso canal. Acompanho, eu inclusive, muitos canais ali do continente africano que tem a nossa língua portuguesa e, portanto, é o que nos unifica em boa medida. Tudo bem? Sem entrar em outros detalhes importantes da nossa história em comum, dos fluxos migratórios, com nódoas, marcas importantes também, que nem é o nosso caso aqui agora. De qualquer maneira, eu agradeço muito a presença de vocês, em especial. E, obviamente, a presença de todo mundo que acompanha o nosso projeto aqui de geopolítica, a fim de que nós compreendamos melhor o que acontece no mundo. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro a vocês é que eu sempre tento trazer pontos de vistas contraditórios e entender os pontos de vista. É óbvio que eu tenho a minha visão de mundo, a minha perspectiva, mas não custa olharmos os pontos contraditórios para entendermos o que eles estão tratando, do que eles estão dizendo e assim por diante. Agora, em relação o que ocorre no continente africano, estamos diante de revoluções sociais, revoluções de caráter popular ou estamos diante de golpes de Estado? Vejam só, uma das possíveis definições do golpe de Estado é aquela que vai dizer que há uma estrutura de Estado já estabelecida e dentro dessa estrutura de Estado, em especial a partir da estrutura militar, você tem uma derrubada do governo e a instalação de um outro regime. Certo? Então você tem eventualmente um governo ainda que autoritário, nós temos que há uma estrutura militar que sustenta este governo autoritário e a queda, a derrubada desse governo autoritário pela estrutura própria do governo autoritário e instala um regime novo de caráter militar. Ou um governo que nem seja militar, que seja uma democracia e, apesar disso, perpassa por uma mudança brusca de governo, de regime e, consequentemente, a estrutura militar do Estado acaba tomando o poder para si. Então aqui nós estamos diante de um golpe militar, de um golpe de Estado. Uma ruptura brusca da instituição do governo. Agora, uma revolução de caráter social, uma revolução popular, é quando você tem hordas imensas, povos nas ruas, fazendo eventualmente movimentações significativas em todos os seios da sociedade, em todas as instituições, a fim de derrubar o regime e instalar um novo sistema político. Tudo bem? Com os ideários dessa população que acredita em tais e quais valores e assim por diante. Então, quando nós estamos diante de alguma revolução, a estrutura, a mudança da estrutura do governo não se dá desde dentro do governo, mas se dá de fora, em boa parte. É o que aconteceu em revoluções que assistimos na Rússia em 1917 ou mesmo em Cuba em 1959, onde você tem estruturas externas ao Estado que derrubam o governo estabelecido e, em nome eventualmente do povo, acaba instituindo um novo regime. Tudo bem? Talvez, em nome do povo, não se concretize, de fato, na vontade do povo, mas, pelo menos, no discurso é assim. Tudo bem? Diante desse cenário, me parece que o que nós temos acontecendo no continente africano é muito mais golpe do que necessariamente revolução. Mesmo porque nós temos que a própria estrutura militar de diversos países, e o Níger é um exemplo disso, que acaba por derrubar o governo e se colocar no lugar.
Claro que nós temos uma mudança de sentimento em relação aos países europeus, em especial da França, quando pensamos no Níger. Isso é um fato, isso é verdade. Mas isto não significa que tenha sido a população quem tenha derrubado o governo. Mas sim, quem derrubou o governo foi a própria estrutura das Forças Armadas daquele país. E isso se mantém nos demais territórios onde nós tivemos mudanças importantes na geopolítica africana. Nós vamos analisar aqui um pouco de maneira panorâmica o que tem acontecido em diversas regiões do continente africano desde 2020. Olhando aí, golpe ou revoluções, acredito que ficou um pouco aqui clara a minha perspectiva, né? Obviamente, cada caso de país é único, evidentemente, então exigiria certamente uma análise em específico do que aconteceu nos diversos territórios, seja no Sudão, seja no Níger, seja no Chad e assim por diante, tudo bem? Mas, pelo que nos parece, nós estamos diante muito mais de golpes do que necessariamente de revoluções. Vale lembrar que houve, no contexto ainda do começo dessa década passada, 2010, 2011 e 2012, a chamada Primavera Árabe, no próprio continente africano, na região norte, Tunísia, Egito e também Líbia, e aquilo ali era tido como uma primavera. Entretanto, o resultado que nós tivemos foi a destruição, em especial da Líbia, né, com consequências muito negativas para a população que vivia naquele país. E, consequentemente, não houve nada de primavera, mas era dito como algo que traria melhores condições de vida necessárias, mas na realidade não foi bem isso que aconteceu. Estamos diante de interpretações que muitas vezes não se realizam na realidade os ideários de melhoria de vida através de certos mecanismos políticos, tudo bem? Mas vamos aqui tentar entender onde estão acontecendo os processos de mudanças de regime e quais países são esses e os motivos. Os motivos são, claro, isto sim, perspectivas anti-francesas em especial. Temos aí, então, uma fotografia interessante mostrando a estrutura militar de um país importante no continente da África. Olhem só, entre 2020 e 2023 nós tivemos mudanças de regime político em diversos países, conforme estamos aqui observando, e em diferentes regiões do continente africano. Porque assim, muita gente pode pensar que sim, é na região da chamada África francófica, ou seja, aquela parte do continente africano que fala o idioma francês ou tem muito a influência francesa porque são ex-colônias francesas, tudo bem? Mas não somente nesta região da África de influência francesa que nós temos a mudança de regime. Nós temos, inclusive, no Chad e também no Sudão, mudanças de regimes políticos, certo? E esses países não são zonas de influências francesas como eram o Níger ou mesmo o território do Gabão até pouco tempo. Então, são diferentes regiões no continente africano onde nós assistimos mudanças na política interna. Em especial na porção da África Ocidental, isto sim, detalhe aí as colônias francesas. Essa é a maior característica. O sentimento antifrancês no continente africano tem aumentado muito nas últimas décadas, em especial nos últimos anos, ok? Em especial na última década mais precisamente. Vejamos aqui então o mundo no mapa. A África Ocidental. A África Ocidental vai compor esta região do continente africano e os países da África Ocidental estão localizados na noroeste, na porção noroeste do continente africano. Então, na porção noroeste do continente africano, nós temos aí sim a localização importante da chamada África Ocidental. Nos países do Níger, no país de Burkina Faso, do Mali e também da Guiné, nós tivemos mudanças do regime político, tudo bem? Portanto, diversos países na região da chamada África Ocidental. Quem tem se oposto a essa mudança de regime, em especial, tem sido a Nigéria. Muito bem, observemos aqui, curiosamente, segundo Al Jazeera e Reuters, alguém vai colocar em xeque essas informações porque a mídia, isso e aquilo, tudo bem, Mas é um ponto de abordagem a partir dessas informações de que no contexto do continente africano nós temos diversos golpes de Estado que ocorrem muito no continente africano, conforme nós podemos observar neste gráfico aqui.
desde a década de 50, são vários os momentos onde houve golpe de Estado, tentativa pelo menos, no continente africano, conforme nós podemos observar neste gráfico aí, né? Agora, vamos começar a observar o Mali, agosto de 2020. Nós temos no Mali um país que inaugura este efeito dominó de transições, de mudanças de regime político, tudo bem? Então, em agosto de 2020, nós tivemos uma transição de governo, havia uma transição de governo e houve a derrubada, portanto, do presidente Ibrahim Keita, certo? Os militares assumiram o poder e as reviravoltas foram tão grandes que dentro do tal golpe militar que nós estávamos assistindo naquele país, assumiu um contragolpe, em boa parte, por Assimi Goïta. Este indivíduo, então, assume o poder no território do Mali, que tem uma característica fortemente contrária à França no longo do tempo. Claro que o Níger é o exemplo mais significativo atual de perspectiva anti-francesa, mas é aqui que se inaugura, a partir de 2020, movimentações políticas que vão fazer mudanças de governo com perspectiva anti-ocidental, em especial anti-francesa. Tudo bom? Há uma promessa de transição para o governo civil no contexto de 2024, portanto, no ano que vem. Não sabemos exatamente como se procederá essa transição de poder, se é que de fato ocorrerá, mas é aqui no Mali que ocorre a primeira mudança de regime político aqui recente do continente africano. Na sequência, nós tivemos Guiné, mas antes ainda da Guiné, nós tivemos o Chad. Então, o território do Chad também passou por uma transição de governo. O Idriss Déby governou durante 30 anos, então um regime bastante longo de governo, certo? Então no Chad nós tivemos a mudança do governo, inclusive com uma similaridade muito grande com o Gabão. Foi pós-resultado eleitoral, questionado em relação à veracidade das urnas e tal, que nós vamos ter a derrubada do governo que esteve ao longo do poder por 30 anos. E aqui nós temos o território do Chad, na região norte da África, certo? O outro país, ainda em 2021, é o território da Guiné. Então, no ano de 2021, em setembro, é o segundo país africano que chama bastante atenção para a mudança de governo que ocorre no território da Guiné, esse país que é menor aqui em termos de extensão territorial, localizado na porção nordeste da África, na chamada África Ocidental, também do contexto das colônias francesas. A ascensão do coronel ao poder, o Dom Mboya. Temos uma promessa também de transição de governo para o ano de 2024. Então você vê Mali, depois nós assistimos Chad e por fim Guiné no ano de 2021. O ano de 2021 ainda é marcado por problemas de transição de poder também no território do Sudão. Então, no ano de 2021, nós temos a mudança de governo no território do Sudão, que é um país que apresenta diversas problemáticas internas, inclusive a fragmentação desse território em dois, no contexto de 2012, por exemplo, criando-se ali o Sudão do Sul, conforme nós sabemos. A porção geográfica do território do Sudão é esta, não é? Existem informações que trouxeram de maneira equivocada que o Sudão é uma ex-colônia francesa, também não é, né, gente? Aqui nós tivemos o Império Britânico dominando esta região no século XIX, no contexto do neocolonialismo, e não a França e tal. Bom, o Omar Bashir governou durante 30 anos. Os militares tomaram o poder, Mohamed Hamdan acaba por assumir. Porém, apesar de nós termos uma mudança do regime no território do Sudão, a queda do Omar Bashir, nós não temos algo consolidado ainda. Existe muita incerteza a respeito do que ocorrerá no território do Sudão daqui para frente. Nós temos um conflito interno, muita atenção para esse país, até porque estamos na iminência de conflitos civis muito sérios, ok? Vamos analisar e torcer para que tudo se resolva da melhor maneira possível no território do Sudão. O outro país, este já em 2022, é Burkina Faso, que vai apresentar uma mudança de regime político no janeiro de 2022, depois o Níger, agora já em 2023, conforme sabemos. Mas antes, vamos aí analisar o território de Burkina Faso, que é esse país aqui, menor, né, vizinho ao Níger, inclusive.
que eu estou destacando a vocês na cor verde, também país de zona de influência francesa, né? Nós tivemos a queda do presidente Roch Kaboré, a ascensão ao poder do tenente Paul Henri, o nome aqui denotando de maneira bastante clara, não é, a relação francesa com esse território, a queda desse tenente e a ascensão de Ibrahim Traoré, por fim, a promessa de que teremos eleições no ano de 2024. É interessante que nesses países nós temos uma transição de regime para juntas militares, governos militares e tal, com um sentimento antifrancês muito forte, vamos deixar isso claro, não estou negando isso, não é? Em alguma medida com o apoio da Rússia, sim, especialmente no Níger. O Níger é o país que acaba, de certa maneira, escancarando a grande e forte relação que a Rússia tem exercido nestes países do território africano. Mas enfim, no território de Burkina Faso nós temos a derrubada do governo e, assim como em outros países, você percebe a promessa de que nós teremos eleições no ano de 2024 e transição para um regime civil. Vamos aguardar para vermos se isso de fato ocorrerá, né? Nos comentários muitos que fizeram aqui no nosso canal, as pessoas acabam comentando que golpe não, é revolução, estamos diante de revoluções. Vamos, né, observar se realmente teremos as transições do poder para a massa populacional e se, de fato, tomara que sim, Deus queira que as populações realmente tenham acesso a melhores qualidades de vida, melhor representatividade e assim por diante. Tudo bem? Mas, por enquanto, não tem sido isso que nós estamos assistindo, exceto um forte sentimento anti-francês. E quando estamos diante desse sentimento anti-francês, é compreensível, diante do que foi o neocolonialismo, o imperialismo do século XIX, as colônias francesas e o modo como funcionou o regime de colonização moderna ali no território africano. É compreensível profundamente, sobretudo quando observamos a forte exploração dos recursos naturais franceses, não é? Dos recursos naturais no território africano, melhor falando, feito pela França, enfim, né? Agora, por outro lado, uma das coisas que eu aponto na minha interpretação é a seguinte: pera lá, tudo bem, nós vamos deixar de lado e vamos substituir o imperialismo francês. Ok, é justo, né? Só que muitas vezes vai se glorificar bastante a questão russa, como que se no futuro não pudesse haver também uma exploração russa de maneira bastante significativa, né? Como que se eventualmente no jogo das relações internacionais não houvesse interesse geopolítico dos países que, quando não mais lhe interessa, ele acaba virando as costas para você. Ou não é assim? Ou é diferente com a Rússia? Eu sempre trago essas dúvidas porque gosto de observar e trazer os pontos de vista contrários conforme estamos aqui observando. Existe sim um sentimento antifrancês, mas o entusiasmo, às vezes, com a Rússia pode levar esses territórios a ficarem sob o jugo de Moscou, não é verdade? Vamos acompanhar para ver, tudo bem? Voltando aí, Burkina Faso, então, tem transição de poder para os militares e a promessa de que teremos um regime político com eleições a partir de 2024. E o país que chamou a atenção para tudo isso foi o Níger. Justamente no Níger nós vamos assistir uma mudança de poder no ano agora de 2023. O Níger é esse território que fez com que houvessem os grandes debates a respeito da região do Sahel, né? Então, o Níger se localiza nesta porção geográfica aqui, é um país de extensão geográfica grande, né? Então, o Sahel é uma zona de transição geográfica entre as savanas africanas e o deserto ao norte, né? O deserto do Saara. E o Sahel corta o Níger basicamente na porção norte aí. Bom, então o Sahel é esse país, nós tivemos a queda do presidente Mohamed Bazoum, né? E a ascensão do general Tiziane. Esse general, inclusive, exemplifica bastante o que eu estava dizendo. O general era chefe de gabinete, alguma coisa assim, de defesa institucional do governo, né? E a derrubada do governo do Bazoum se deu por dentro do próprio governo. E aí, por isso, golpe, e não necessariamente revolução. É claro que houve manifestações significativas e pesadas da população em nome dessa mudança que estava ocorrendo, certo? Mas isto não vai significar exatamente que houve uma revolução que partiu do povo. Ou estamos enganados nessa interpretação, nessa leitura, né? Melhor ainda, nessa tentativa de entendermos o que raios está acontecendo nesta região africana. Seja o que for que esteja acontecendo, nós estamos diante de
países que têm recursos naturais importantes que certamente interessam a muita gente. Dando continuidade, então, observando a questão do Níger, julho de 2023, a queda do governo e tal, os desdobramentos foi que o CEDEAO, que é também chamado de ECOWAS, né, vai decretar um ultimato e impor uma sanção econômica contra o Níger, liderado aí pelo território da Nigéria. Então é o país da Nigéria, esse país vizinho ao sudoeste, perfeito? Esse território aqui é o território que tem, em boa medida, angariado força para se opor ao regime que nós tivemos instalados no Níger, ok? Então aqui está o Níger e ao sudoeste do Níger nós temos o território da Nigéria, que tem levado adiante o ultimato, prometendo uma interferência militar a fim de derrubada do governo estabelecido, propondo sanções econômicas, fechando fronteiras, um problema para o Níger, que é um país mediterrâneo, que não tem saída para o mar, e, além do mais, temos um outro cenário importante, é que a União Africana acaba se opondo a uma interferência militar por parte do CEDEAO em relação ao Níger, por exemplo. Tudo bom? Então você tem que o Níger acaba chamando a atenção de maneira bem significativa, né, do mundo todo, inclusive da própria África como um todo. A própria União Africana vai se opor a uma guerra empreendida por parte do CEDEAO encabeçada em boa medida pela Nigéria contra o Níger, tudo bem? Porque com certeza a União Africana não quer assistir a uma guerra em território africano, naturalmente não é muito, né, não é bom para ninguém um conflito envolvendo dois países africanos, até porque se houver tal conflito, evidentemente nós teremos a presença externa fornecendo apoio, armamentos, treinamento, dinheiro e consequentemente morrerá pessoas. As populações sofridas em diversos países ali sofrerão mais ainda, deslocamentos em massa e assim por diante. Nós assistimos algo bem triste, semelhante ocorrendo na Ucrânia, e há um enorme deslocamento populacional. Porém, os países como Polônia, Hungria ou ainda Romênia, que recebem gigantes quantidades de populações oriundas da Ucrânia, são países muito mais ricos em termos de recursos econômicos, não é? Para absorver migrantes fugidos de guerra. Em boa parte dos territórios africanos, infelizmente, não tem as mesmas estruturas e o povo sofre mais ainda, né? Então, uma guerra em território africano não seria bom para ninguém. Dito isso, vamos aqui observar o próximo país da nossa lista, sendo justamente o que ocorre essa semana, que é o Gabão. A derrubada do governo de Ali Bongo, que estava no poder já há muito tempo, desde 2009, não é? O contexto é a eleição presidencial, questionado novamente e tal. O território do Gabão aqui, nesta porção geográfica ao sul, né? Então você tem o território do Gabão, que é esse território ao sul, já não mais na porção, conforme estávamos vendo aí na região da África ocidental. O Gabão se localiza aqui, né, gente? Ó, na cor em amarelo destacada. Perfeito? Que é também uma ex-colônia francesa, que fez com que houvesse a retomada desse, né, debate de que estamos diante de governos que tomam o poder, ainda que estruturas militares, porque se opõem ao regime francês, se opõem à França, a colonização francesa e coisas do gênero, tudo bem? Uma das consequências importantes que ocorrem a partir da derrubada do governo no Gabão é o Camarões, país mais ao norte, que eu vou destacar aqui com vocês, fazendo uma mudança no seu regime, né, militar. Então, nós temos que o governo do Camarões está muito atento ao que ocorre nos países africanos de sua região, justamente para tentar conter qualquer movimentação nesse sentido de tomada do governo. O Camarões acaba fazendo uma mudança ali na sua estrutura, reconfigurando a estrutura de poder militar, nomeando novos líderes militares e assim por diante, né? Que é uma consequência importante de nós observarmos. Os países africanos onde não há um golpe de Estado ou uma revolução, que seja, eles estão atentos a essa possibilidade e, portanto, começam a fazer movimentos políticos para conter
antever eventualmente mudanças políticas bruscas dessas naturezas que estamos observando aqui, para que eles se mantenham no poder. Então nós temos que é uma consequência importante, mesmo porque em pouco tempo nós temos em julho a derrubada do governo no Níger e agora em agosto a derrubada do governo na região do Sudão. E um cenário muito parecido, uma influência crescente da Rússia, um sentimento antifrancês significativo e a chegada ao poder de homens da estrutura militar desses países. Então, o Camarões, para tentar se precaver, vai fazer a mudança dos seus comandantes militares próximos ao governo, justamente para se prever ou tentar fazer pelo menos a prevenção do poder nas mãos do governante, para que não haja uma mudança, uma derrubada, um golpe, uma revolução. Vamos acompanhar para ver qual que é a resposta para essas perguntas que fazemos aqui. Aqui o próximo mapa mostrando as regiões onde houve as mudanças profundas de regime político no continente africano. Nós fomos avaliando aí país a país ao longo aqui das nossas anotações, conforme nós vemos, né? Aqui o mapa raiz nosso, desenhado ao longo da nossa aula, desde o território do Sudão, passando por todo o território norte-africano, você tem a mudança chegando até o Oceano Atlântico, né? Então, em toda essa porção geográfica que corresponde na transição da chamada África Negra, aqui no Brasil, não é? E a região do Saara, justamente essa zona de transição, que é o famoso, belíssimo Sahel. Então, em toda a região do Sahel você tem mudança no regime político e o que é diferente foi o que ocorre agora, que é o caso do Gabão, nesta região da África Central. Aqui um mapa trazendo para nós, né, justamente a mudança dos regimes políticos onde foram, não é, os países e a data em que aconteceu as mudanças, tudo bem? E no mais, eu agradeço a presença de você. Espero que tenhamos compreendido a nossa interpretação a respeito do que está acontecendo. Golpe ou revolução? Parece-me golpe, embora os argumentos que muitos trouxeram aqui de maneira bem inteligente, dizendo que não, é uma revolução, professor, porque nós estamos diante de mudança significativa nos sentimentos da população em relação à França, especialmente porque a França acaba ocupando essas regiões ainda hoje de modo indireto, explorando recursos naturais e assim por diante, né? Então, nessa interpretação, revolução. Mas não uma revolução onde o povo foi o agente de tomada de poder, não é? Enfim, presumo que tenhamos compreendido. Meus caríssimos, reitero o pedido. Divulgue o nosso conteúdo, o nosso canal para as pessoas que gostam de geopolítica. No link da descrição do nosso vídeo nós temos um e-book, ok? Onde você pode baixar, lê-lo e entender de maneira muito mais profunda a geopolítica internacional. E eu convido vocês a conhecerem o nosso território geopolítico, o nosso curso de geopolítica, onde você tem uma metodologia específica para aprender e discutir geopolítica, com aulas gravadas, aulas ao vivo, encontros onde temos debates de alto nível e, claro, um grupo no WhatsApp onde todos os dias nós analisamos tudo o que está acontecendo nos 4 cantos do planeta Terra. Mas é isso. Bons estudos e sempre digo aos alunos, respeitem a geografia. Tchau, pessoal.